Provavelmente todo mundo já ouviu aquela historinha bem linear sobre o progresso, né? Aquela que diz que a ciência descobre, a tecnologia cria e a sociedade melhora. É uma ideia super clara, otimista e, vamos ser sinceros, quase que totalmente errada. Hoje a gente vai desvendar por que a história real é bem mais complexa e muito mais interessante. O modelo padrão é mais ou menos esse aqui, ó. Primeiro, a ciência pura, lá na sua torre de marfim, descobre umas verdades fundamentais sobre o universo. Depois, vem a tecnologia, pega essas verdades e, de um jeito bem prático, transforma tudo em ferramentas e produtos. E, por fim, a sociedade só colhe os frutos, num progresso que parece inevitável e sem fim. É uma linha reta, limpinha, que dá até um conforto. Só que essa história simples, por mais que seja popular, não bate com a realidade. Na verdade, essa visão linear é considerada, e com razão, excessivamente ingênua. Ela simplesmente ignora o jeito complexo e às vezes até meio caótico como o conhecimento e a inovação realmente acontecem. Mas e se em vez dessa linha reta, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade for algo mais parecido com um grande emaranhado, um ciclo que se retroalimenta o tempo todo? Vamos começar a desmontar esse modelo, começando pelo primeiro grande mito: a ideia de uma ciência pura, que avança em linha reta. E para entender como a ciência avança de verdade, a gente precisa falar das ideias de Thomas Kuhn. Ele foi um filósofo que, lá no século XX, basicamente virou de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre progresso científico. A visão mais tradicional diz que a ciência é tipo construir um muro. Cada descoberta é um tijolo novo que a gente coloca em cima do anterior. Mas o que o Kuhn argumentou foi que a história da ciência é muito mais dramática. Não é uma linha reta de jeito nenhum. É uma série de rupturas, de revoluções, que botam um muro antigo abaixo para construir um totalmente novo no lugar. E o conceito central do Kuhn para explicar isso é o tal do paradigma. Pensa assim, o paradigma é como se fosse o livro de regras de uma comunidade científica em um certo momento da história. Ele define quais perguntas valem a pena fazer, quais métodos são certos e até como interpretar os resultados. É a lente que os cientistas daquela área usam para enxergar o mundo. E esse paradigma guia o que o Kuhn chamava de ciência normal. O trabalho ali é basicamente resolver quebra-cabeças usando as regras que já existem. Só que, com o tempo, começam a aparecer problemas que o paradigma não consegue explicar. São as anomalias. E quando muitas anomalias se acumulam, a confiança naquele livro de regras entra em crise. É aí que o palco está montado para uma revolução científica, onde um paradigma totalmente novo surge e toma o lugar do antigo. Então, o ponto principal é este. A ciência não é só um algoritmo lógico para achar a verdade. Ela é, antes de tudo, uma atividade social. É moldada pela história, pela comunidade, por verdadeiras mudanças na visão de mundo. É uma história bem humana, cheia de tradição, de crise e de revolução. Certo, então a gente já viu que a ciência não é essa linha reta que imaginavam. Agora, vamos para o segundo passo daquele nosso modelo, a tecnologia. Será que ela é só a aplicação direta do que a ciência descobre? A resposta curta é não. Essa ideia de que a tecnologia é só ciência aplicada já foi muito, mas muito questionada. Na prática, a tecnologia muitas vezes desenvolve o seu próprio tipo de conhecimento, seus próprios métodos. E olha só, muitas vezes ela vem antes mesmo das explicações científicas. Para entender isso melhor, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: o automóvel. À primeira vista parece ser só um objeto, um artefato tecnológico bem definido, mas na realidade a história é bem maior. Um carro, sozinho, não serve para nada. Ele só funciona por causa de uma rede gigante e super complexa que está por trás. Estradas, postos de gasolina, leis de trânsito, seguradoras, oficinas mecânicas e até as regras não escritas de como a gente se comporta no trânsito. Isso é o que se chama de sistema sociotécnico, onde a máquina e a sociedade estão totalmente amarradas uma na outra. Aliás, é bem útil diferenciar técnica de tecnologia. A técnica, tipo fazer queijo do jeito antigo, se baseia na tradição, na tentativa e erro. Já a tecnologia moderna, como usar microbiologia industrial para fazer esse mesmo queijo, bom, aí a coisa muda. Ela se caracteriza por estar totalmente integrada com o conhecimento científico, com a pesquisa sistemática. Uma coisa não é só uma versão mais simples da outra, são jeitos bem diferentes de saber e de fazer. Beleza, se a ciência não é uma linha reta e a tecnologia não é só ciência aplicada, como é que essa relação funciona de verdade? Chegou a hora de juntar as peças e olhar para o quadro completo.
O verdadeiro emaranhado entre ciência, tecnologia e sociedade. Lembra daquela história do começo? Uma linha reta, simples, indo em uma só direção. Mas como a gente está vendo, a realidade se parece muito mais com um nó bem apertado, um emaranhado denso, onde cada fio puxa e influencia todos os outros ao mesmo tempo. Pensa só nesse ciclo. A sociedade, com seus valores e suas necessidades, decide que tipo de ciência vai receber dinheiro. Aí, a tecnologia cria instrumentos novos, tipo um telescópio mais potente, que permite que a ciência descubra coisas novas. Essas descobertas abrem portas para novas tecnologias, que, por sua vez, voltam e transformam a própria sociedade. É um ciclo que não para, uma influência mútua constante. E o ponto-chave aqui é que, quando a gente olha para esse emaranhado, aquelas linhas que a gente costumava desenhar para separar ciência, tecnologia e sociedade, elas simplesmente somem. Não são coisas separadas, são partes de uma única e complexa atividade humana. Mas por que entender tudo isso é tão importante? É importante porque essa compreensão muda completamente o jeito como a gente deve encarar as grandes questões do nosso tempo. Existe um conceito chamado transciência. São aquelas perguntas que parecem ser científicas, tipo, um reator nuclear é seguro bastante? Mas que a ciência sozinha não consegue responder. Por quê? Porque elas envolvem incertezas gigantes, riscos e, o mais importante, julgamentos de valor. Isso fica bem claro quando a gente compara a ciência acadêmica com a chamada ciência regulatória. A primeira busca a verdade com calma, com rigor. A segunda precisa dar respostas para decisões políticas urgentes, muitas vezes com dados incompletos e sob uma pressão enorme. Ela opera no mundo real da incerteza, onde os fatos puros não são a única coisa que importa. E é exatamente nesse espaço incerto que estão os maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Debates sobre mudanças climáticas, pandemias ou o futuro da inteligência artificial, nada disso é um problema puramente técnico. São problemas transcientíficos, onde fatos e valores estão amarrados de um jeito que não dá para separar. E se essas questões todas envolvem valores e não só fatos, então os especialistas sozinhos não podem dar a palavra final. A conclusão lógica de todo esse emaranhado é que a participação pública, o debate democrático, isso não é um luxo. Vira uma necessidade para a gente conseguir guiar o nosso futuro. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é essencial. Se aquela história simples de progresso não é verdade, e se estamos todos nesse emaranhado complexo, então a questão mais importante que fica é: quem tem o direito de decidir para onde a gente vai a partir de agora?